Olá, boa tarde a todos. Então, para começar, alguém tem alguma dúvida, pergunta, sugestão? Bom, hoje vamos falar sobre radiciação e falar mais um pouco sobre potenciação. Alguma dúvida sobre algo das aulas passadas? Opa, estava com... Boa tarde, acho que eu estava com o microfone desligado. Boa tarde a todos e todas. Eu estava com o microfone desligado, alguém? Vocês ouviram alguma coisa antes? Sim, eu estava aqui. Boa tarde, tudo bem? Como vai? E aí? Muito bem. Então eu tinha perguntado é, com o telefone desligado, né? Alguma dúvida sobre algo das aulas passadas? Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo? Tudo beleza? Vocês já estão tendo aula de cálculo também? Sim. Ah, então já estão tendo oportunidade de aplicar ah, o que a gente está fazendo aqui também. Espero. Muito bem. Bom, então por enquanto, sem dúvidas, tudo tranquilo. Na aula passada, eu fiz a resolução da avaliação de presença 01 e temos agora já a avaliação de presença 02. Então, eu vou continuar aqui nosso assunto com o intuito de poder dar a teoria necessária para podermos realizar a avaliação de presença 02. Então, deixa eu... Muito bem. Ok. Então vamos começar relembrando o que tínhamos feito. Então, de início, né, definimos o seguinte.
Bom, primeiro, se A, ou melhor, se B é um número real qualquer, e esse B vai ser chamado de base, e N é um número inteiro positivo, que vamos chamar de expoente. Definimos o seguinte conceito. B elevado a N é a abreviação para B multiplicado por B, multiplicado, etc., multiplicado por B. Onde aqui nessa multiplicação comparecem exatamente N fatores B. Então, observe o seguinte, a nossa definição de fato foi para um número B qualquer, número real qualquer. Então, aqui não tinha restrição a respeito do número B, mas o número N, o expoente, de início, pelo menos, tivemos de supor que era um número inteiro positivo. Vocês lembram que começamos com o 2 elevado a 7. 7 é um número inteiro positivo. E aí, depois, desenvolvemos o conceito geral do que significaria o B elevado a N, com N sendo um número inteiro qualquer, a partir de propriedades. Então o que fizemos foi estabelecer a propriedade fundamental da potenciação, então uma delas, deixa eu ver qual foi a ordem que eu segui. Então as propriedades foram as seguintes. B elevado a M multiplicado por B elevado a N igual a B elevado a M mais N, uma das propriedades. Daí, a partir dessa propriedade, né, essa propriedade a princípio é vista como uma propriedade para os números inteiros Mn e B qualquer, mas a partir dessa propriedade a gente intuiu o que deveria ser definido como o B elevado a zero. Quer dizer, então a partir daqui concluímos que B elevado a zero deveria ser igual a 1, né? Claro, se B é diferente de zero. Quer dizer, o B não pode ser igual a zero, porque senão não faria sentido. 0 elevado a zero é uma expressão que vocês vão ver no cálculo indeterminada. Muito bem, então prosseguimos com as propriedades, e aí, a partir dessas duas anteriores, nós fomos levados a definir, de fato, a exponenciação, ou a potenciação, quando o expoente é negativo.
E aí fomos levados a concluir que a maneira coerente de se definir b elevado a menos n, vocês podem pensar aqui que o n é um número positivo, então menos n vai ser negativo. E aí b elevado a menos n vai ser definido como... Bom, e aí foi feita uma justificativa, né? 1 sobre b elevado a n. E a justificativa é justamente a partir das duas propriedades anteriores. E também, isso daqui, se b diferente de zero. Porque se o b for zero, a gente poderia ter um problema aqui. Muito bem. Então, basicamente, isso daqui aqui são definições. Então, aqui é uma definição para expoente n igual a zero. Então, basicamente, embora a gente tenha se baseado na propriedade anterior para chegar a essa propriedade, na verdade, isso daqui é uma definição para n igual a zero. E aqui é basicamente uma definição para n menor do que zero. Como já tínhamos definido antes, para inteiro positivo, o que faltava dizer é como deveria ser definido para inteiro negativo, zero e inteiro negativo. E o interessante disso tudo, né, dessas duas definições que fizemos, o que significa o b elevado a zero e o b elevado a um número negativo, o interessante disso tudo é que, com essas duas definições extras, a propriedade 1 aqui anterior se mantém. Então, a gente definiu assim justamente para manter boas propriedades para a potenciação. E a partir daqui, é possível chegar também a outras propriedades. E uma delas foi... Deixa eu entrar aqui. Então, a quarta propriedade que foi explicitada foi que se tivermos um produto de bases, então A vezes B, elevado a N, então isso deve ser A elevado a N e B elevado a N. É claro que agora, se você pensar que o N é qualquer número inteiro, podendo ser negativo ou zero, então podem existir restrições nos possíveis valores das bases A e B. Por exemplo, se o N aqui for negativo, então A e B não podem ser zero. E assim por diante, né? Então, e por fim, chegamos às últimas propriedades. Eu vou relembrar aqui brevemente. Faltou espaço, então vou para a próxima página. Propriedade 5 foi que A dividido por B elevado a N, que pode ser deduzida das anteriores, igual a A elevado a N dividido por B elevado a N. Outra, 6, que B elevado a M dividido por B elevado a N é igual a B elevado a M menos N. E por fim, na sétima propriedade, B elevado a M e depois, coloco entre parênteses e eleva a N, o resultado é o mesmo que B elevado ao produto M vezes N. Então, essas 7 propriedades aqui expostas, elas formam o maquinário necessário para a gente poder trabalhar com propriedades, com
com potenciação, com potências em diversas expressões. Podem ser expressões numéricas, expressões algébricas, etc. Alguma dúvida, pergunta sobre essa parte? Ficou tudo entendido aí? Tudo tranquilo? Bom, então essa foi a história da potenciação. Muito bem. E a radiciação? Agora sim a gente vai entrar nesse ambiente novo, que é a radiciação. Então, o que acontece? A radiciação vai ser justamente a responsável por introduzir os números irracionais na matemática. Então, a gente lembra o seguinte: ao escrever algo do tipo 5 ao quadrado igual a 25, então, isso daqui nos dá um processo de maneira tal que, se você pegar o número 5, você é levado a, por meio desse cálculo, que é potência 2, levar ao quadrado, chegar ao número 25. Mas isso, na verdade, poderia ser feito para qualquer outro número inteiro, né? Ou até real, um número qualquer. Mas principalmente, digamos, números inteiros. 1 ao quadrado, quanto dá? Bom, vai dar 1, certo? Ou melhor, vamos começar do zero. Quanto é 0 ao quadrado? Alguém está na escuta aí? Zero. Muito bem. 0 vezes 0 vai dar 0. Quanto é 1 ao quadrado? 1 também. 2 ao quadrado. Bom, esse é mais fácil, né? Vai dar 4. 3 ao quadrado vai dar 9. 4 ao quadrado vai dar 16. E por fim, né, chegamos ao primeiro que tinha sido colocado ali. 5 ao quadrado igual a 25. E assim por diante, né? Podemos continuar esse cálculo para qualquer número real. Sempre poderia ser π, né? Sei lá, π ao quadrado igual a... Bom, aí é algo tipo próximo de 10, né? 9, alguma coisa. Então, π ao quadrado seria 9, etc. Um etc, que eu não sei. E assim por diante, né? Podemos calcular o... Bom, aí o que acontece? Esse processo que faz da esquerda, que pega o zero, né? Então, pega o zero e aí transforma o zero em zero. Pega o 1 e aí transforma o 1 em 1 novamente. Pega o 2 e aí eleva ao quadrado. Bom, agora sim mudou. 4. Pega o 3, transforma no 9. Pega o 4, transforma no 16. Pega o 5, finalmente transforma no 25 e pega o π, transforma em π ao quadrado, que é aproximadamente 9 alguma coisa, né? Então, esse processo é chamado de potenciação. Então, isso daqui é a potenciação.
No nosso exemplo, essa potenciação foi feita com expoente fixo n. Π ao quadrado, alguém falou, né? Aproximadamente 9,86, né? Então vamos colocar 8, 6, etc. Obrigado, hein, Daniel. Então o que acontece? E depois a gente vai ver, né? Isso aqui nos leva ao conceito de função, né? Função, neste caso aqui, é a função do segundo grau, que é elevar ao quadrado. Mas o expoente poderia ser 3, 4, qualquer número, né? Agora, vamos fazer o seguinte: existe o processo inverso, né? Eu vou pegar esse zero que está aqui, né? Esse número zero. Então, para tornar mais claro esse processo inverso, vou precisar aqui talvez de mais espaço. Escrevi tudo junto aqui, agora faltou espaço. Deixa eu tentar escrever assim, tá? Bom, então eu vou pegar agora esse zero, que está à direita, e vou querer o processo contrário, que me diz quem é o que está à esquerda. Vou pegar esse 1, fazer o processo contrário, ele vai me dizer quem está à esquerda. Vou pegar esse 4, fazer o processo contrário e dizer quem está à esquerda. Pegar esse 9, fazer o processo contrário, dizer quem está à esquerda e assim por diante. Inclusive para o π ao quadrado aqui. Então, esse processo ele vai fazer o seguinte. Ele vai dizer que... Bom, você vai começar, então, à direita tem o zero. Aí você vai dizer que a raiz quadrada do zero é igual a zero, pois zero ao quadrado é igual a zero. Você vai dizer que a raiz quadrada do 1 é igual a 1, pois 1 ao quadrado é igual a 1. E assim por diante, né? Aqui você vai dizer que a raiz quadrada do 4 é igual a 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. A raiz quadrada do 9 igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. E assim por diante, né? Raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. Raiz quadrada de 25 igual a 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Então, é o processo inverso ao cálculo da potência com expoente 2. Bom, e aqui também, né, raiz quadrada de... Bom, aqui seria 9,86 alguma coisa. Daria π. Bom, então é o processo contrário de elevar ao quadrado. Só tem um porém, né? Esse processo aqui de encontrar o número para o qual elevar esse número ao quadrado retorna o número inicial, que é o que a gente está fazendo, né? A gente está começando com um número e encontrando aquele número que elevado ao quadrado vai voltar no número inicial, que é o que a gente chama de raiz quadrada, extrair a raiz quadrada. Esse processo está definido para todos os números reais? Quer dizer, eu posso fazer
Quando você começa com x, você pode fazer x ao quadrado à vontade. Mas se você começar com x, você não pode fazer raiz quadrada de x. Então, aqui, porque aqui no início funciona para todo número real x, porém, né, esse processo que faz a raiz quadrada de um número funciona apenas para os números reais que não são negativos. Bom, talvez seja estranho, né, dizer não são negativos. Mas é escrito assim, não são negativos, ou pode ser escrito assim, né, não são negativos, porque se quer incluir o zero. Então, aqui, positivos ou o zero. Então, a raiz quadrada só funciona para números reais positivos ou zero. Por quê? Quando você faz x ao quadrado, isso daqui nunca dá negativo. Então, o processo inverso dele, né, que vai pegar um número de maneira que o quadrado desse número deu o número inicial, só vai funcionar com números que não sejam negativos. Porque elevar ao quadrado nunca dá um número negativo quando se está com números reais. Então, esse processo aqui de extrair a raiz quadrada só funciona com números reais. Certo? Então, aqui a gente define a nossa primeira, né, raiz, que é a raiz quadrada. E daqui a pouco a gente vai ver que isso se estende para outras raízes, né? Então, a gente vai ver como definir raízes de um modo geral. E daqui a pouco a gente vai definir potências com expoentes racionais, né? Com expoentes que não são números inteiros, são números racionais em geral. Bom, então, antes disso, né, a gente, lá no início, na primeira aula, eu acho, um dos primeiros números aos quais fomos apresentados foi exatamente o número que vem de considerar x igual a 2 aqui em cima, né? E aí, a partir de x igual a 2, né? E isso tinha a ver com a geometria, né? Parecia fomos levados a construir um triângulo retângulo de catetos com medida 1 e 1. E aí, pelo teorema de Pitágoras, essa medida que aparece aqui como, né, o valor de h deveria satisfazer a relação, né, que h ao quadrado igual a 2. Então, na nossa notação que a gente acabou de definir, o h é exatamente o que se chama raiz quadrada de 2. Então, o primeiro número irracional, né? Esse número aqui ele não é uma fração envolvendo inteiros. Então, o primeiro número irracional na história da humanidade, na história da matemática, provavelmente foi esse número raiz de 2, que surgiu lá com os pitagóricos. Existe uma fábula segundo a qual aquele que descobriu este número, raiz de 2, foi condenado à morte pelo clã dos pitagóricos, porque os números racionais seriam números divinos e não existiria nada além deles. Então,
preconceito ideológico, até mesmo na matemática. Já existiu. Bom, então surge essa questão. Tudo bem, você me diz que existe essa função que pega o 2 e calcula a raiz quadrada de 2. O que é isso? Afinal de contas, como é que eu vou saber? Tá, posso colocar no computador, na calculadora, mas isso hoje em dia. E antes, como é que alguém poderia calcular a raiz quadrada de 2? O máximo que eu posso saber, talvez, é que a raiz quadrada de 2, de início assim, é 1, alguma coisa. Mas 1, alguma coisa ainda é muito pouco, né? Eu quero saber mais, né? 1, o quê? Não pode ser 1, porque 1 ao quadrado vai dar 1. Como é que a gente faz para ter uma ideia de que número é esse, afinal de contas? Então, eu vou explicar uma maneira, talvez duas, talvez eu explique outra, mais rápida de obter o número, que é a seguinte. Então, esse número, alguma dúvida, pergunta? Tudo tranquilo? Então, esse número aqui, raiz de 2, que não está aparecendo aqui, a gente sabe que ele é 1, alguma coisa. Então, nosso objetivo vai ser justamente determinar esse alguma coisa. Certo? Então, vamos determinar esse... É 1, o que precisamente? Vamos determinar aqui. Muito bem. Então, começamos o seguinte. Vamos colocar o número 1 aqui. Certo? Número 1. E aqui, do lado direito do 1, eu vou até... Deixa eu colocar assim. X elevado a 2. Então, vamos começar com o número 1. Né? E aí eu vou escrever 1 igual o anterior elevado ao quadrado. Aliás, aqui vocês vão ver algumas vezes como utilizar uma planilha eletrônica, pode ser um Excel ou outra planilha, para poder realizar cálculos de maneira mais eficiente, mais até do que numa calculadora científica. Então vamos fazer o anterior ao quadrado, ok. Deu 1, 1 vezes 1 é 1. Agora é o seguinte, eu vou fazer esse número anterior e eu quero aumentar o mínimo possível para ver se ele ao quadrado vai servir para dar o 2 ou não. Qual é o próximo número que eu posso colocar, né? Depois da vírgula? O menor possível. O que eu poderia escrever? 4? Não, eu digo assim, deixa eu ver se... 1, exatamente, né? É porque eu quero escrever o... Deixa eu voltar aqui, não. Vou explicar o que eu quero fazer, né? Eu sei que raiz de 2, ele é igual a 1, aqui eu vou colocar uma casa decimal, aqui eu vou colocar outra, aqui eu vou colocar outra, aqui eu vou colocar outra, e assim por diante. De fato, vai ter infinitas casas decimais. Então, digamos, aqui seria minha casa decimal A1, o meu dígito A1, meu dígito A2, meu dígito A3, e nunca para, o meu dígito A4. Então, o menor dígito que eu posso colocar aqui nesse A1, esse A1 ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, etc. Até o 9, certo? É a mesma coisa para os outros. Pode ser 1, pode ser 2, etc. Pode ser o 0, né? Pode ser o 9. Mesma coisa. Então, você segue aqui, né? Então, o que acontece? Eu vou testar para todos os dígitos. É claro que fazer isso manualmente, embora possível, seria muito trabalhoso, mas eu vou utilizar aqui a planilha eletrônica e a gente vai poder visualizar como as coisas acontecem de maneira bastante precisa. Então aqui o próximo, aqui seria 1,0. Tá? Se você escrever 1,0, é o mesmo que 1, né? Por isso não apareceu o 0. Então o próximo seria igual ao anterior mais 0,1,
que vai dar exatamente o 1,1. E aí eu vou fazer, eu vou clicar aqui e arrastar, e então a fórmula aqui, que é elevar ao quadrado, ela é copiada, igual o anterior, 3 no caso, elevado ao quadrado. Então eu vou repetir isso daqui algumas vezes, até chegar ao 1,9, certo? Deixa eu pintar aqui de outra cor até. Muito bem. Então, será que o número mais próximo de ser a raiz quadrada de 2 é o 1? Não, né? 1 ao quadrado de 1 é 1,1? Bom, deu 1,21. Mas 1,2 elevado ao quadrado deu 1,44. Mais 1,3 deu 1,69. Mais 1,4 deu 1,96. E o 1,5 deu 2,25. Então, qual desses que é o número mais próximo para ser a raiz quadrada de 2? Vocês conseguem enxergar aí? O 1,4, né? Então, vamos pintá-lo aqui de amarelo. Então, o que acontece? Esse 1,4, eu vou aproveitá-lo para continuar o processo. Então, vou copiar para você. Vou repetir o processo. X ao quadrado. Então, aqui eu vou colocar esse mesmo número. Esse mesmo número. Ó, 1,4, certo? E aqui eu vou colocar igual ao anterior elevado a 2. Que deu, né, o nosso 1,96. Aí, bom, eu já determinei a primeira casa decimal aqui, depois da vírgula. Então, eu quero determinar a segunda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número anterior, mas, só que agora, em vez de ser 0,1, vai ser 0,01. E vai dar 1,41. E aí, o que eu faço? Elevo ao quadrado de novo. Ó, deu 1,9881. Muito próximo de 2, né? Mas ainda não é 2. Então, significa que tem mais casas decimais. E, de fato, conforme tinha falado, vai ter infinitas casas decimais. Então, no próximo processo, eu vou puxar tudo, calcular até chegar ao 1,49. E aí? Seguindo a mesma lógica, com duas casas decimais aqui, qual seria a raiz quadrada de 2? Vocês conseguem visualizar? Com duas casas decimais, qual seria a raiz quadrada de 2? 1,4? Não tem um maior do que 1,4 que ainda dá próximo de 2, quando é elevado ao quadrado? Com duas casas decimais, 1,41, exatamente. Ó. Por quê? 1,41, quando elevado ao quadrado, ele vai dar 1,9881, bem próximo de 2. Só que 1,42, quando elevado ao quadrado, ele já vai passar de 2. Então, ele não pode ser o 2 na segunda casa decimal ali, porque ele já está passando. Então, vai ser o 1. Então, vocês já devem imaginar como que o processo, acho que eu vou fazer só mais uma vez, para ilustrar como o processo continua. Então, vamos agora estabelecer 1,41 para o próximo cálculo. De novo, a gente faz esse anterior elevado ao quadrado para avaliar qual número escolher. E aí vamos fazer igual ao número anterior. Como eu quero com 3 casas decimais agora, 0, mais 0,001. Né? E ó, 1,411. E aí eu vou fazer, né, o anterior ao quadrado. Deixa eu diminuir isso daqui. Pronto. Tá. Então agora eu vou fazer isso aqui para os próximos e vai dar, ó,
Agora eu pergunto, qual é o valor de raiz quadrada de 2 com agora 3 casas decimais? Consegue visualizar aí? 1,413, né? Será? Não tem o outro, não? 1,414. Exatamente. Então, por quê? Porque depois do 1,414, você chega no 1,415, que ao quadrado vai passar de 2. Mas 1,414 ao quadrado, ele é menor do que 2. Ele é bem próximo de 2 já, mas é menor. Bom, é claro que poderia continuar isso, infinitas vezes. Infinitas não, mas muitas vezes. A gente nunca chega a fazer infinitas coisas. Mas o processo nunca para, né? Então, em vez disso, eu vou pegar aqui exatamente qual seria o valor de raiz de 2. Então, em vez disso, deixa eu diminuir um pouco aqui. Então, vamos ver qual seria, vou colocar aqui, qual seria exatamente o valor de raiz quadrada de 2 para comparar com os cálculos que foram feitos. Vou colocar uma corzinha aqui, mais elegante. Então, aqui eu vou colocar exatamente o valor de raiz de 2, que a gente vai ver que pode ser escrito como 2 elevado a 0,5. Daqui a pouco a gente vai ver que esse raiz quadrada de 2 a gente vai escrever assim, 2 elevado, e a gente vai entender por quê. Vai ser 2 elevado a 0,5. Bom, e então a expressão de fato, uma expressão que você pode utilizar numa planilha eletrônica para calcular uma raiz quadrada é o número base, no caso 2, elevado a, vou colocar entre parênteses para ficar mais legível, 0,5, ou 1 sobre 2, né? Então aqui vai calcular a raiz quadrada de 2. O que vocês reparam aqui? Nossos cálculos funcionaram. Com 3 casas decimais, deu 1,414. No cálculo com sua calculadora científica ou sua planilha, vai dar 1414 e aí seguem as outras casas decimais que puderem aparecer. Bom, então essa é uma maneira de dizer que existem algoritmos, né? Existem programas de computador que fazem esses cálculos de raízes. Isso não é feito por magia, né? Então, e é algo que a gente pode entender de maneira bastante simples, né? E claro, existem outros processos mais rápidos, talvez, para encontrar a raiz quadrada ou outras raízes, mas esse é o processo mais simples, talvez, para a gente entender como se pode encontrar uma raiz a partir de um número base. Certo? Então, agora que a gente está bem entendido a respeito da raiz quadrada, que já foi dito, né, é um número irracional, ele não é uma fração, então vamos para outros números que serão obtidos por meio de outras raízes. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Então, isso nos leva, né, essa discussão que a gente fez, a definir a raiz enésima de um número real. Vamos chamar aqui raiz enésima de um número real. O que isso significa? Bom, então vamos tomar, né, considerar um número inteiro n que seja maior do que 1. Então, esse número inteiro pode ser 2, 3, 1 não vai ter interesse, vai ser maior do que 1.
Então, a gente pode definir, né, a gente vai definir agora o que será a raiz enésima de um número real. Então, primeiro, então é o seguinte, né? Fazer o seguinte. Então, vou colocar em dois casos, porque vai ser importante dividir esses dois casos. Primeiro caso, n par. Então, existe o caso em que o n é um número par, igual ao número 2, né? Que a gente considerou. Quando o n é par, como o número 2, qual foi a restrição que a gente teve? Que a gente calculou a raiz, mas houve uma restrição que consistia no seguinte: o número base da raiz não pode ser negativo. Então, isso que acontece para o número par também vai acontecer para o número 2, também vai acontecer para todos os outros números pares. Então, quando o expoente, ou melhor, quando você for extrair uma raiz com índice par, o número base vai ter de ser positivo ou zero, então não negativo. Então aqui a gente vai escrever assim, deixa eu escrever, b elevado a n igual a a. Essa expressão agora a gente vai escrever como raiz de índice n, ou raiz enésima, de a é igual a b. Então, dizer que a raiz enésima, né, com base A é igual a B, significa que a potência com base B expoente n é igual a A. Certo? Então, isso daqui que é a nossa raiz enésima. Então, para o caso n par, então aqui, importante, caso n par, supomos B maior do que ou igual a zero e acontece isso. Caso 2. Caso n ímpar, B pertencente aos reais é qualquer. B pode ser qualquer número. E aí a definição é a mesma, né? Não muda. B, bom, então é a mesma, e como eu sou baiano, para evitar a fadiga, eu vou apenas copiar e colar essa expressão aqui. Então, copiar, B. Opa, peraí. Voltamos aqui. Então, vou colar aqui a expressão, que é a mesma de cima, né? Certo? Entendido essa parte? Então, a gente vai definir a raiz. Observe o seguinte, no caso da raiz quadrada, a gente não colocou o índice 2. Mas, porque, né, como é a raiz talvez a primeira a considerar. Espera aí. Ai, meu Deus. Então, a gente tem essa expressão aqui, né? Raiz quadrada de um certo número A com uma certa com um certo índice n. Então, esse n aqui é chamado de índice, e esse a aqui é chamado de radicando. Certo? O n é chamado de índice e o a é chamado de radicando, nessa expressão.
Muito bem, então isso nos permite, né, calcular diversas outras raízes. Vou dar alguns exemplos agora. Observe o seguinte, a raiz quadrada, ela é sempre... Então, vou dar alguns exemplos aqui. Daqui a pouco eu vou fazer essa observação que eu queria. Então, exemplos. A gente aprende mesmo botando a mão na massa e vendo exemplos. Vou fazer um primeiro exemplo aqui. Qual é a raiz quadrada de 36? Pode ser um exemplo bem fácil, né? É 6, pois 6 ao quadrado é igual a 36. Vou fazer um exemplo aqui mais interessante. Qual é a raiz cúbica? Raiz com índice 3 de 8. Alguém está por dentro aí? Raiz cúbica de 8, raiz com índice 3 de 8. Aliás, né, nessa nossa escrita aqui, isso daqui daria igual a B, e esse B seria chamado de raiz. 2 alguma coisa, peraí. Deixa eu voltar ao exemplo aqui. Ah, tá aqui em cima, né? Tá aqui embaixo. Então, 2 alguma coisa? Só 2, né? Pois 2 elevado ao índice 3 é igual a 2, que multiplica 2, que multiplica 2, vai dar 8. De fato é 2 alguma coisa, né? 2 e 0, 2,0. Mas vai dar exatamente 2. Bom, e assim por diante, né? Eu poderia perguntar agora, 3. Qual é, então, a raiz cúbica? Essa é um pouco mais difícil, né? Menos 8. E agora? E se fosse menos 8? O que daria? Menos 2, né? Pois... Bom, agora, quando eu escrever menos 2, vou colocar entre parênteses. Aqui não preciso colocar, porque a raiz já meio que serve para colocar esse menos 2 como se estivesse entre parênteses. Mas aqui na potência precisa colocar. Embora no fundo vai dar a mesma coisa, mas para ser coerente deveria ser assim, menos 2 ao cubo, né, que é menos 2 que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Menos 2 com menos 2 dá 4, que multiplica menos 2 dá menos 8. Muito bem, bingo acertou. Certinho. E se eu escrever o seguinte? Raiz quadrada de 4. Aí eu vou fazer o 2 perseguir os 6, né? Vocês, né? Claro, né? Não vou nem deixar vocês responderem. Vai ser 2, pois 2 ao quadrado igual a 4, né? E só lembrando, aqui nessa raiz quadrada, a princípio a gente poderia colocar um 2, mas por convenção, quando não tem nada indicando o índice, é porque o índice é 2. Então, vou fazer mais um exemplo. 5. Qual é a raiz quadrada de menos 4? O que vocês me responderiam?
2. Raiz quadrada de menos 4. Então, vamos lá. Se for 2, então seria, pois, 2 ao quadrado igual a... Opa! 2 ao quadrado vai dar menos 4? Não, né? Não dá. Então, não pode ser 2. Então, vamos tentar corrigir. Não tem raiz, exatamente. Lembra daquela observação? Quando o índice é par, no caso aqui o índice seria 2, né, porque não tem índice, a gente não pode extrair a raiz, considerar a raiz quadrada de número negativo. Na verdade, existe a raiz quadrada de número negativo, porém ela foge dos números reais. Aí entram os números complexos. No caso aqui seria um número imaginário chamado de 2i. Então, de fato, isso daqui existe um número chamado 2i, só que aí esse número é número complexo, não é um número imaginário, né? Complexo, portanto. Então, o negócio aqui é que não existe no conjunto dos números reais. Então, como a princípio, né, dos números reais. Como a princípio a gente só vai trabalhar com números reais, então a raiz quadrada de um número negativo para nosso contexto não vai existir. Muito bem. Então, vou fazer mais um exemplinho aqui. Com uma fração. A raiz cúbica a raiz cúbica de menos 27 dividido por 8. O que isso vai dar? Alguém aí consegue visualizar isso? Raiz cúbica de menos 27 dividido por 8. Menos 3 sobre 2, né? Pois, se você levar menos 3 sobre 2 ao cubo, ao expoente 3, isso daqui vai dar menos 27, porque é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, dá 9 vezes menos 3, menos 27, dividido por 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, 2 dá 8. E agora, se a gente fizesse... bom, aqui vai ficar escasso de... Deixa eu pegar mais um espacinho aqui. Só para fechar esse grupo de exemplos. Deixa eu roubar mais uma linha aqui. Vou fazer um 7º exemplo. E o último nesse grupo. E se a gente fizer a raiz cúbica, agora de 27 sobre 8, o que isso vai dar? Eu tirei o negativo, o sinal de menos ali. Bom, como não tem mais raiz cúbica, né? Eu queria. Raiz cúbica de 27 sobre 8, bom, pela mesma razão vai ser 3 sobre 2, pois 3 sobre 2 elevado ao cubo é igual a 27 sobre 8. Então, uma coisa curiosa que a gente observa aqui é o seguinte, bom, raiz quando o índice é par não está definida para números negativos. Porém, a raiz, quando o índice é ímpar, no caso aqui eu coloquei sempre exemplo com 3, mas poderia ser 5, 7, qualquer outro número,
tem a peculiaridade seguinte: quando você tem o radicando positivo, a raiz é positiva. Quando você tem o radicando negativo, a raiz é negativa. Então, isso é uma propriedade das raízes com índice ímpar. Certo? Porém, quando o índice é par, né, não existe raiz de número negativo. Tudo bem entendido aí? Até agora? Então, eu vou fazer aqui uma explanação sobre propriedades que para a raiz, né, para a radiciação, que são as seguintes. Então, vamos escrever aqui algumas propriedades. E aqui do lado eu vou fazer o exemplo, né? Em vez de... Daquela vez eu tinha feito o primeiro exemplo, depois a propriedade. Então, a primeira que a gente pode estabelecer aqui é a seguinte. Vão ser similares algumas às que a gente fez para a potenciação. Vamos até lembrar aqui, ó. Melhor, eu vou fazer melhor. Aí. Tinha mais propriedades aqui. Isso. Então, eu vou pegar as propriedades que existiam, que a gente tinha verificado para a potenciação e vou tentar transformá-las em propriedades para a radiciação. Então, vou copiar essas, novamente usando minha baianidade para... Deixa eu apagar isso daqui. Então, essas propriedades aqui para a potenciação, eu vou tentar transformá-las em propriedades para a radiciação. Então, vou copiar mais algumas aqui, propriedades que estão faltando. Eram 7, né? Eu vou coletá-las todas ali e tentar transformar, copiar, em propriedades de radiciação. Porque a gente define radiciação justamente a partir da potenciação, né? Então, é natural esperar que as propriedades da potenciação se tornem propriedades da radiciação. Então, vamos tentar transformar aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu escolher uma cor verde aqui para mudar. Bom, a primeira aqui, talvez fique difícil de enxergar o que ela possa dar em termos de radiciação. Então, a primeira aqui não vai dar nada a princípio de radiciação. A segunda aqui também não. Não parece dar nada em termos de radiciação. Então, eu vou pegar aqui, vou ganhar um espaço. Então, essa propriedade aqui, b elevado a menos n igual a 1 sobre b elevado a n, a gente pode conseguir uma propriedade de radiciação com ela. Por quê? Bom, você vai fazer o seguinte. Aliás, também ainda não. Acho que essas três primeiras aqui ainda não vão dar de imediato na nossa linguagem, talvez depois, propriedades de radiciação. Agora, essa quarta, sim.
Deixa eu ganhar um espaço aqui. Essa é a quarta ação. Bom, o que acontece? Se você fizer... Bom, esse AB elevado a M é a raiz. Ou melhor, deixa eu... Então, se você fizer, em vez de AB elevado a M, a raiz de AB, de A vezes B, você tem a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Né? Basicamente porque se você pensar que quando você fizer esse A, bom, talvez devesse escrever assim, com outras letras, para ficar mais claro. Raiz de x e y é igual a raiz de x vezes a raiz de y. Se você pensar que esse x, y, se você pensar que o xy é a elevado a... Quer dizer, que o x é a elevado a n e o y é b elevado a n. Então, a raiz de xy é a raiz de tudo isso, que vai ser a raiz de tudo isso, que vai ser a vezes b, que é a raiz de x vezes a raiz de y. Bom, não sei se ficou bem claro, mas são uma propriedade fácil de intuir, né? E aqui a gente teria um exemplo. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Então, o exemplo seria raiz quadrada, raiz, sei lá, quadrada de 4 vezes 25 é igual a raiz quadrada de 4 vezes, bom, o 2 pode tirar, né? Vezes a raiz quadrada de 25. Aqui a raiz quadrada de 4 vezes 25 é a raiz quadrada de 100, que é 10. Isso aqui vai dar 10. Do outro lado, a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 25 é 5, 2 vezes 5 também é 10. Então, ok. Da mesma maneira, essa expressão aqui, ela também dá lugar a uma propriedade para os números, para a radiciação. Qual é? Bom, da mesma maneira que a gente fez antes para o produto, né? Raiz enésima de A dividido por B, ou, para não confundir, né? Colocar outra letra, de X dividido por Y é igual raiz enésima de X dividido por raiz enésima de Y. Claro, desde que faça sentido, porque, por exemplo, o Y não vai poder ser zero. Se o N for par, não pode ser negativo, etc. Né? Tem as condições. E aqui um exemplo, né? Se você fizer raiz quadrada, a raiz cúbica, né? Digamos, daquele exemplo, 27 por 8, né? Deu 3 sobre 2. Isso daqui é o mesmo que raiz cúbica de 27 dividido por raiz cúbica de 8, né? 3 e 2. 3 sobre 2. Muito bem, agora acho que... Deixa eu ver essa última. Bom, essas duas últimas aqui não tem contrapartida. Essa última aqui tem, né? Essa daqui não, essa sexta aqui não tem de imediato uma contrapartida em termos de raiz, né? Então ela não vai entrar aqui, mas essa sétima tem, né? Que é o seguinte: o que acontece se você fizer a raiz de índice n da raiz de índice m de um certo número x?
Isso é o mesmo que a raiz com índice m, bom, raiz com índice m que multiplica n de x. Então, vou fazer um exemplo aqui. A raiz quadrada, vou colocar um 2 só para fixar que é quadrada, de 64 e a raiz cúbica desse resultado. A raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Isso aqui é igual a raiz de índice 3 vezes 2, que é 6, de 64. Então, aqui a gente sabe o que vai dar, né? Raiz quadrada de 64 é 8, raiz cúbica de 8 é 2. E se você pegar 2 elevado a 3 vezes 2, quer dizer, 2 elevado a 6, você vai encontrar 64. Aqui deveria ser vermelho, né? Certo? Bom, qual outra propriedade podemos estabelecer? As demais propriedades, elas vão estar relacionadas vão relacionar potenciação e radiciação. Então, eu vou colocar aqui como separadas que propriedades, relação ou relações entre potenciação e radiciação, ou radiciação e potenciação. Muito bem. Então, aqui, quais vão ser elas? Vamos lá. As propriedades são as seguintes. Então, vamos colocar aqui 1. Se você fizer a raiz enésima de um certo valor, deixa eu apagar, peraí. Se você fizer a raiz enésima então, essa aqui é a mais fundamental, de um certo valor x, e elevar a esse valor n, né, isso daqui vai ser exatamente o valor x. Por definição, né, a raiz de índice n de x é o número que satisfaz, elevado a n dá x. 2. Então, vamos colocar um exemplo, né? Por exemplo, a raiz de índice 3 de 8, quando você eleva ao cubo, dá o próprio 8. Segundo exemplo, a raiz enésima de um certo valor x elevado a um expoente m é sempre igual a raiz de índice n desse valor x elevado a m. Bom, desde que faça sentido, né? Porque às vezes na escrita pode ter algum problema de sentido. Por exemplo, se o x for menos 2, se o x for, por exemplo, menos 2, o m for 2 e o n for 2, então a gente teria raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Isso aqui não faz sentido. Então, eu estou escrevendo assim de maneira livre, mas aqui nessa escrita já poderia ter esses probleminhas, talvez a gente vai esclarecer daqui a pouco, ou na próxima aula. Então, um exemplo aqui, raiz de índice, digamos, de índice 3 de 27 ao quadrado. Você pode fazer 27 ao quadrado primeiro e depois extrair raiz, ou já fazer a raiz cúbica de 27 e aí você eleva ao quadrado. E aí fica mais fácil, né? Raiz cúbica de 27 é 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Então aqui ficaria bem mais fácil, né?
Bom, por fim, uma última propriedade que tem a ver com o fato de não existir raiz com índice par de número negativo é a seguinte: é que a raiz com índice n de x elevado a n, a gente não vai escrever como x, vai escrever como módulo de x, se o n for par, e a gente vai obter x se o n for ímpar. Bom, aqui talvez, por exemplo, eu tenho que colocar em 2, né? Então aqui vai ficar raiz quadrada, por exemplo, de menos 2 ao quadrado, não é menos 2, é 2. E a raiz cúbica de, sei lá, menos 3, um número que já apareceu algumas vezes, né? Menos 3 ao cubo, seria menos 27, né? Raiz cúbica de menos 7 também é menos 3. Então, quando você está usando índice par, né? As saídas não pode ser negativa. Com índice ímpar, a saída é negativa a depender de o radicando ser negativo ou não. Dúvidas, perguntas? Tá tranquilo por enquanto? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui na lista que eu deixei para vocês. Na lista de exercícios que eu deixei, temos o início aqui, notação científica, que é algo que a gente já mencionou. Vou remencionar aqui. Então, aqui agora a gente está trabalhando a dissociação e a gente vai precisar trabalhar também com expoente fracionário, quer dizer, expoente sendo um número racional qualquer. Então, daqui a pouco eu vou lembrar, a gente vou relembrar como. Então, hoje eu vou encerrar aqui relembrando um pouco sobre potenciação científica, né? Que vocês vão precisar, potenciação científica não, é notação científica. Então, vamos relembrar aqui um pouco a notação científica. Científica. Basicamente é o seguinte: se vamos colocar assim, A maior do que zero é um número real positivo, podemos escrever A elevado, A igual a C, certo número C, vezes 10 elevado a N, com 0 menor do que C menor do que 10 e N inteiro e N maior do que 0, maior do que ou igual a 0, número inteiro. Não negativo. Aliás, pode ser negativo, né? E N. Bom,
Vamos escrever assim, n pertencente a z, um número inteiro. Então, quando o número é muito grande, quando o número A é muito grande, esse n aqui, ele é um inteiro positivo. Quando o número A é muito pequeno, esse n aqui é um inteiro negativo, né? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, só para relembrar. Bom, digamos, você vai pesquisar aqui, né, no Google, distância entre Terra e Marte, que vai aparecer, né? Marte chega... Cadê? Então, a menor possível aqui, ó, saiu uma notícia de 2018, segundo a qual Marte teria chegado à sua menor distância da Terra. Então, vamos ver quanto que daria essa menor distância. Então, Marte poderá... Isso aqui é a notícia de 2018, né? Julho de 2018. De acordo com os cálculos dos especialistas, Marte estará a 57,6 milhões de quilômetros da Terra na próxima terça-feira. Bom, esse número ainda não é tão grande porque a gente tem certas palavras que encurtam a escrita dele. Então vamos... Como é que ficaria aqui em notação científica, né? Então, 57... Então, exemplo, né? Então, esse exemplo foi a menor distância entre Terra e Marte. Terra e Marte em 2018. Então, segundo a reportagem ali, teria sido de 57, deixa eu entrar aqui, 57,6 milhões de quilômetros. Então, 57,6 milhões de quilômetros. Como é que a gente poderia escrever isso daí em linguagem de notação científica? 57,6 milhões de quilômetros. Alguém aí já tem uma ideia? Quanto que isso vai dar? Bom, se você ficar em dificuldade, você pode escrever o número por extenso, se for possível, né? Então aqui seria 57 milhões e 600 mil quilômetros. Certo? 57 milhões e 600 mil quilômetros. Que em notação científica vai ficar 5,6. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulos para colocar a vírgula entre o 5 e o 6. Com esses 7 pulos, você vai obter 5,6 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Então, essa seria uma notação científica. Agora vamos tentar encontrar um... Alguém dê um exemplo aí de algo muito pequeno. Deixa eu ver... a massa do coronavírus. Olha só, a massa do Sol já foi um exemplo aqui, né? 1,989 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Então, mas a massa do Sol é muito grande. Deixa eu tentar aqui a massa do coronavírus.
Massa do coronavírus. Será que vai aparecer? Bom, acho que não vai aparecer aqui a massa. Talvez colocando peso, embora seja massa de fato. Não, vamos colocar aqui, massa de vírus. Massa, vírus. Ah, aqui apareceu, ó. Ordens de magnitude para massa. Então, talvez apareça aqui. Bom, aqui tem diversos exemplos, né? Deixa eu ver o vírus que eu queria. Um pequeno vírus. Bom, aqui ele está dando só a ordem de grandeza, né? 10 elevado a menos 20 quilogramas. Então eu poderia perguntar quantas vezes... Então vou inventar uma questão aqui, ó. Só para a gente encerrar. Vamos tentar responder essa questão aqui. Quantas vezes o Sol é mais tem mais massa? Porque falar é mais pesado não é muito correto. Tem mais massa do que um pequeno vírus. Bom, aqui vai dar também um número absurdamente grande, né? Mas então vamos chamar esse número aqui de M, esse monstro. E a gente precisa agora da massa do Sol. Então isso aqui é massa do Sol pela massa do vírus. Bom, vai dar um número absurdo. Então vamos lá, a gente tem aqui pegamos aqui no nosso Wikipedia algumas massas, talvez... Opa! Deixa eu ver se tem a do Sol aqui. Não, aqui parece que só tem a dos pequenos, né? Ah, não, tem a... Bom, vamos pegar massa do Sol. Bom, tinha aparecido ali, né? 1,98 vezes 10 elevado a 30 kg. Então, guardem aí, 1,98. É 8, né? 989 vezes 10 elevado a 30 em quilograma, né? Então, a gente tem de usar a mesma unidade de medida para a massa do vírus, que na nossa tabelinha aqui do Wikipedia foi de 10 elevado a menos 20, né? Um pequeno vírus, 10 elevado a menos 20 em quilograma também, então ok. Foi desativado aqui, peraí. Deixa eu conectar de novo rapidinho para a gente encerrar. Oito, 5, 4, 3, 65, 7, 2. Então aqui, conectando. Ainda não. Deixa eu ver o que deu aqui. Já sei que eu cliquei aqui. 35, 50, 96, 77. Muito bem. Então a massa do pequeno vírus, pelo que a gente pesquisou ali, 10 elevado a menos 20. E aí a gente pode obter agora quantas vezes a massa do Sol é maior do que a massa do vírus. Então, a gente vai obter esse número, 1,989 vezes 10 elevado a 30. Aí vocês lembram que para passar
do denominador para o numerador, inverte o sinal, 10 elevado a 20. Potências de mesma base, o que a gente faz? Soma os expoentes. 1,989 vezes 10 elevado a 30 mais 20. E, portanto, nosso monstruoso número m é 1,899 vezes 10 elevado a 50. Então, um número absurdo e foge completamente da nossa imaginação, né? Então, esse número monstruoso m aí. Bom, então, por hoje, a princípio é só. A menos que vocês tenham dúvidas, perguntas, sugestões. Não? Tudo tranquilo? Então, sem mais para o momento, me despeço. Obrigado pela presença e atenção e participação. E até a próxima. Boa tarde, bons estudos, bom final de semana.